Existe um momento específico na vida em que algo começa a aparecer diferente. Não é necessariamente um evento externo, nada visível acontece. O mundo continua o mesmo, mas a forma como você o sente começa a mudar. E nos próximos minutos, você vai entender por que o início do despertar quase sempre vem acompanhado de desconforto. E por que esse desconforto não é um erro, mas um sinal direto de que seu cérebro e sua consciência estão passando por uma reorganização real, física e neurológica. O que você está sentindo não é fraqueza, é transição. Para entender isso, você precisa primeiro compreender uma das funções mais fundamentais do cérebro humano: sobrevivência através da previsibilidade. Seu cérebro não foi projetado para fazê-lo feliz. Ele foi projetado para mantê-lo vivo. E a maneira mais eficiente de garantir sobrevivência é prever o que vai acontecer. O neurocientista Carl Friston demonstrou que o cérebro opera com base em algo chamado modelo preditivo. Isso significa que, neste exato momento, seu cérebro está constantemente criando simulações sobre o futuro imediato. Ele faz isso com base no passado, com base no que é familiar, com base no que é conhecido, porque o conhecido é seguro, o desconhecido exige energia, e energia é um recurso limitado. Existe um custo biológico real em mudar. Cada novo comportamento exige a formação de novas conexões neurais. Cada nova forma de pensar exige a reorganização de circuitos existentes. Isso consome glicose, consome oxigênio, consome recursos físicos reais. É por isso que o cérebro prefere repetir padrões antigos, mesmo quando esses padrões causam sofrimento. Porque padrões previsíveis são metabolicamente eficientes. Mas o despertar começa exatamente quando esses padrões começam a falhar. Quando aquilo que antes parecia suficiente já não é mais. Quando distrações já não anestesiam da mesma forma. Quando conquistas externas já não produzem a mesma sensação interna. Isso acontece porque seu cérebro começa a detectar inconsistências entre o modelo interno e a realidade atual. E isso gera um sinal de erro. Na neurociência, isso é chamado de erro de previsão. O cérebro percebe que sua simulação do mundo não está mais correspondendo à experiência real. E isso cria desconforto, ansiedade, inquietação, sensação de que algo está errado. Mas, na verdade, algo está sendo atualizado. O neurocientista David Eagleman explica que a maior parte da sua identidade é uma construção baseada em padrões que seu cérebro aprendeu ao longo do tempo. Esses padrões incluem como você reage a desafios, como você se vê, como você interpreta o mundo. Mas esses padrões não são você, eles são modelos, e modelos podem se tornar obsoletos. O despertar começa quando seu cérebro percebe que o modelo antigo não é mais suficiente. Mas existe um problema. O cérebro resiste à mudança, porque mudança significa incerteza, e incerteza ativa mecanismos de alerta dentro do sistema nervoso. A amígdala, uma estrutura profunda no cérebro, responsável por detectar ameaças, torna-se mais ativa quando você entra em território desconhecido, mesmo que não exista uma ameaça física real. O simples fato de sair do familiar já é suficiente para ativar esse sistema. Isso significa que o desconforto do despertar não é imaginário. Ele é biológico. Ele é o resultado de estruturas neurais reais tentando se reorganizar. O físico Richard Feynman disse: é preciso tolerar a incerteza para compreender a realidade. Essa afirmação não é apenas filosófica, ela é neurológica, porque compreender algo novo exige que o cérebro abandone temporariamente a estabilidade dos modelos antigos, e isso cria um estado intermediário. Um estado onde o antigo já não faz sentido, mas o novo ainda não está completamente formado. Esse estado é o que muitas pessoas interpretam como estar perdido, mas na verdade é o cérebro em transição. Existe outro aspecto importante. Seu cérebro está constantemente tentando minimizar algo chamado entropia informacional. Na física, entropia é uma medida de desordem. O físico Albert Einstein mostrou que sistemas físicos evoluem naturalmente ao longo do tempo. Eles mudam, eles se reorganizam, nada permanece fixo. O mesmo acontece com o cérebro.
Sua identidade não é uma estrutura fixa, é um processo dinâmico. Mas quando esse processo se acelera, quando mudanças internas começam a acontecer mais rapidamente, o cérebro experimenta isso como instabilidade. Essa instabilidade é sentida como dor psicológica, mas essa dor não é destruição, é reconstrução. O filósofo Friedrich Nietzsche escreveu uma frase que reflete exatamente esse processo. É preciso ter caos dentro de si para dar à luz uma estrela dançante. O caos que ele descreve não é externo, é interno. É a desorganização temporária de estruturas antigas para permitir o surgimento de algo novo. Existe um fenômeno chamado neuroplasticidade. Esse é o processo pelo qual o cérebro forma novas conexões. Mas a neuroplasticidade não é confortável. Ela exige repetição, exige esforço, exige energia e principalmente exige abandonar o que é familiar. Porque cada padrão antigo está fisicamente codificado em redes neurais. Essas redes foram reforçadas ao longo de anos, talvez décadas. Elas não desaparecem instantaneamente. Elas enfraquecem gradualmente, enquanto novas redes se formam. Esse processo cria conflito interno, porque duas versões de você começam a coexistir. A versão antiga e a versão emergente. Isso explica por que o despertar dói, porque não é apenas uma mudança psicológica, é uma mudança estrutural. Existe também um componente relacionado ao tempo. O neurocientista Endel Tuvin descobriu que seres humanos possuem algo chamado consciência autonoética. Essa é a capacidade de perceber a si mesmo ao longo do tempo, de lembrar do passado e imaginar o futuro. Mas quando o despertar começa, algo curioso acontece. Você começa a perceber que o você do passado não é mais idêntico ao você do presente. E isso pode ser desconcertante, porque sua identidade sempre foi baseada na continuidade, na ideia de que você é a mesma pessoa. Mas biologicamente, isso não é verdade. Seu cérebro está constantemente mudando. Sinapses estão sendo fortalecidas ou enfraquecidas. Proteínas estão sendo substituídas. Circuitos estão sendo reorganizados. Você é um sistema em evolução contínua, mas normalmente essas mudanças são graduais demais para serem percebidas. O despertar acelera essa percepção. Você começa a ver o processo. Você começa a perceber que sua identidade não é fixa. Isso pode criar uma sensação temporária de instabilidade, mas essa instabilidade é necessária, porque o que é fixo não evolui. O filósofo Sêneca escreveu: cada novo começo vem do fim de algum outro começo. Isso significa que toda transformação envolve perda. Perda de certezas antigas, perda de versões antigas de si mesmo, perda de estruturas familiares. Mas essa perda não é negativa. Ela cria espaço para algo novo emergir. Existe uma razão pela qual muitas pessoas experimentam esse processo com mais intensidade em certas fases da vida, especialmente entre os 30, 40 e 50 anos. Porque é nesse período que o cérebro começa a reduzir sua dependência de recompensas externas. O sistema dopaminérgico, estudado pelo neurocientista Wolfram Schultz, responde menos intensamente aos mesmos estímulos repetidos. O que antes era suficiente deixa de ser. Isso força o cérebro a buscar algo mais profundo, algo mais significativo. Isso não é uma falha, é adaptação, é evolução, é o sistema nervoso ajustando-se a uma nova fase. O desconforto é o sinal desse ajuste, é o sinal de que algo está mudando, é o sinal de que o modelo antigo está sendo substituído. Mas existe algo importante que você precisa entender. O despertar não é um evento único, é um processo. Ele acontece em camadas, gradualmente. Seu cérebro precisa de tempo para se reorganizar. Seu sistema nervoso precisa de tempo para se estabilizar. Mas cada momento de desconforto contém informação. Cada momento de incerteza contém potencial. Porque significa que você não está mais completamente preso ao passado. Você está em transição entre o que você foi e o que você pode se tornar. E embora o início desse processo possa ser desconfortável, ele também é o início de algo extraordinário.
Porque o mesmo processo que está desorganizando o antigo está construindo o novo, silenciosamente, gradualmente, inevitavelmente. E um dia você vai olhar para trás e perceber que a dor não era o fim, era o começo. Obrigado por escutar e assistir. Se inscreva, comente, curta e compartilhe. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a produção de conteúdos que ajudam nossa mente a expandir. Até o próximo vídeo.